Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 252, Eterna Sucessão dos Mundos, a Gênesis capítulo 6, questão de número 51. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Então, desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos. Desse modo, mundos sucedem a mundos. Que forma, né? Ora, nós sabemos que as nebulosas é obra dos arquitetos e dos ministros de Deus, quando eles aglomeram a matéria cósmica universal, a matéria primitiva cósmica universal, o fluido cósmico universal, constituinte de todos os outros elementos. Mas não basta eles aglomerar todos esses elementos para formar uma nebulosa. Na íntegra, no cerne, no núcleo da nebulosa, os ministros e os arquitetos trabalham nestas ilhas siderais. Eles trabalham dando forma àquela matéria, transformando-as em forma de globo, de galáxias e por aí em diante. Mas como se não bastasse, os ministros e os arquitetos, eles não só recorrem da matéria primitiva cósmica universal. Eles não só recorrem do fluido cósmico universal. Eles recorrem também daquelas matérias constitutivas em determinados planetas que se desintegraram e que no cosmos se encontram estas partículas, estes elementos, reaproveitando-os. Isso que é importante saber, porque nada se perde. Nada se perde. Se tratando-se de Deus, nada se perde. Por isso, não existe a morte, nem no reino mineral, vegetal, animal, hominal. Não existe a morte dos planetas, dos sóis, das galáxias e das nebulosas. Nada morre. Tudo se transforma. É o segredo de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Tudo se transforma.
tudo se modifica, tudo se transforma de acordo com a necessidade de cada qual na desigualdade evolutiva. Se faz necessário que assim seja. Por isso, desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis. Que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais sejam atingidos nas suas gigantescas molas. Sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais sejam atingidos nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóboda da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes de há muito o medo da morte extinguiu. Esses esplendores de há muito vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa a que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gastam milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra, e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Quantos bilhões de estrelas, vamos assim dizer, que à noite, principalmente, ao olharmos para o céu, vemos a luminosidade, vemos a claridade, vemos a luz da estrela. E pensemos da seguinte forma: que estrela é aquela que sol é aquele? Mas o que nós não sabemos, ou melhor, que mal sabemos, é que, na verdade, aquilo que nós vemos não é uma estrela, e sim a luz, a luminescência de uma estrela que há bilhões de anos-luz existia, percorreu todo o teu ciclo evolutivo. Ela nasceu, viveu, explodiu, mas que pelo espaço afora a tua luz continuou
vamos dizer no bom sentido, em sentido reto, caminhando o cosmo afora. Então, quando deparamos com uma luz, olha lá uma estrela, nem sempre apontamos uma estrela, e sim a luminescência de uma estrela que já foi extinta há bilhões de anos-luz e que agora é que a tua claridade está chegando até o planeta Terra. Pode ser que essa luz se dissolva e desapareça, porque isso depende muito da força propulsora que ela lançou no espaço. Nós vamos explicar uma outra coisinha para você entender. Como pode ser também que essa energia, essa força, passe pela Terra e continue pelo cosmo afora, mostrando a tua luz. A força propulsora. Pegue um estilingue. Coloque uma pedra e atire para cima. Estique bastante e atire para cima. Aquilo chama força propulsora. Enquanto a força propulsora permanecer no objeto lançado ao espaço, o objeto lançado ao espaço, ele vai continuar o teu percurso subindo. Mas quando terminar aquela força que o lançou, obviamente, aquela pedra ela retorna ao solo devido à gravidade. Que no caso da luminescência da estrela extinta há bilhões de anos, que só agora está chegando até nós a sua luz, dissolve-se essa luz no cosmo, essa energia, não retornando novamente à estrela que explodiu. Nós só fizemos uma comparação do estilingue para você ver o quanto o objeto caminha de acordo com a força propulsora. Assim, a força propulsora que lançou no espaço também aquela luminescência, aquela luminosidade, aquela luz. Mas, hora que terminar aquele impulso, aquela luz, ela vai se desintegrar como um algodão doce. Existe isso, não é? Então, que são os 6.000 anos da humanidade histórica? Diante dos períodos seculares, que são os 6.000 anos da humanidade histórica.
diante dos períodos seculares? Segundo em vossos séculos, que são as vossas observações astronômicas? Que são as vossas observações astronômicas? Diante do estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada pelo Sol? Apenas? Então, como diz aqui nosso irmão Galileu, onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes. Deparamos com estas questões constantemente. De há muito o dedo da morte extinguiu. De há muito essa estrela foi extinta, desapareceu, nasceu, viveu, morreu. Esses esplendores, de há muito, o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. Lá no princípio, a distância imensa a que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Você entendeu? Olha o mais interessante também aqui, o que Galileu nos relata. A estrela não nasce? Vamos por esse lado para ficar mais fácil. Nesse caso aqui, a estrela nasce, vive, pam. Então vamos dar, simbolicamente assim, um tempo para uma estrela. Vamos pensar assim, 20 bilhões de anos, né? Vou até anotar aqui, 20 bi. Nasce aquela estrela. Aquela estrela, vamos simplificar, ela vai viver mais 80 bilhões de anos. Então, só aí nós já temos 100 bilhões de anos. Então, ela, 20 bilhões, né? Ela levou 20 bilhões para se formar. Eu vou explicar uma outra coisa por trás disso aqui que nós deparamos aqui com Galileu. Ela leva 20 bilhões para se formar. Ela tem uma vida útil de 80 bilhões de anos. Quer dizer, 80 mais 20, 100 bi. Tá. Só que no 100 bi, ela explode. Pum. Terminou o teu ciclo. Terminou o teu estágio evolutivo. Ela fez tudo que tinha que fazer já naquele percurso. Isso é só para você entender. Só que
todas as partículas daquela estrela na atmosfera onde ela se encontrava permanecem. Só que a luz que ela possuía adentra o cosmo afora. É o que está sendo dito aqui. A luz que ela possuía adentra o infinito e vai embora. Só que a distância que essa luz percorre é tão grande que existe casos que dá tempo dos arquitetos siderais e dos ministros de Deus recompor novamente aquela matéria desintegrada. Dá tempo dos ministros e dos arquitetos recompor novamente aquelas matérias, formando uma outra estrela. E mesmo assim, a sua luz, daquela que explodiu anteriormente, continua pelo infinito afora a caminhar. Desculpa. Peito tá ruim, pulmão tá ruim, tá de que jeito. Então, você percebe que levou-se 20 bilhões de anos para se formar aquela estrela. Então, os arquitetos, novamente, eles vão precisar de mais 20 bilhões para formar uma nova estrela com todos aqueles elementos, aquelas partículas, aquelas matérias espalhadas pelo cosmo, que equivale a dizer dentro de uma nebulosa. Mas durante esses 20 bilhões de anos, formando uma outra estrela, a sua energia da primeira ainda continua espaço adentro. Então, quando chega até nós aquela luz daquela primeira estrela, outra estrela já se formou no lugar dela. De tão distante veio aquela luminosidade, aquela luminescência. Olha a grandeza. E olha o quanto é magnífico esse Criador, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo para darmos continuidade.